O ar de Ouro Preto, Minas Gerais, era denso com a história, o cheiro de pedra antiga e o eco de séculos passados. Para Ana Lúcia Menezes, uma jovem historiadora e restauradora de arte na casa dos 30, esse ar era tanto um bálsamo quanto um fardo. Ela retornava à sua cidade natal não por escolha, mas por obrigação, após a morte de seu avô, vovô Elias, um renomado historiador local cuja vida era tão entrelaçada com as ruas de pedra e as igrejas barrocas quanto as lendas que ele tanto amava. A herança, uma casa antiga, repleta de artefatos, livros empoeirados e um mistério não resolvido que parecia sussurrar de cada canto. Vovô Elias era uma figura imponente, um guardião da memória de Ouro Preto. Suas histórias sobre a Inconfidência Mineira, sobre os escravos que talhavam ouro nas minas e sobre as lendas que habitavam as montanhas eram a trilha sonora da infância de Ana Lúcia. Ele era um homem de paixões, e sua maior delas era a história, uma paixão que, nos últimos anos, havia se transformado em uma obsessão. Ele falava de uma maldição do ouro negro, uma entidade que se manifestava através de artefatos históricos e se alimentava da memória e da história das pessoas. Ana Lúcia, com sua mente científica e sua formação em restauração, sempre havia descartado isso como a excentricidade de um velho, um delírio poético. O funeral foi um evento solene, com a comunidade de historiadores e artistas de Ouro Preto se reunindo para prestar suas últimas homenagens. O professor Arthur Almeida, um velho amigo de seu avô e uma autoridade em folclore local, a abraçou com uma força que a surpreendeu. Seu avô estava perto, Ana Lúcia, perto de desvendar algo grande. Mas o preço foi alto. A frase, sussurrada em seu ouvido, ressoou na mente de Ana Lúcia, plantando uma semente de apreensão. Após o funeral, Ana Lúcia decidiu ficar na casa de seu avô por alguns dias, para organizar os pertences e, talvez, encontrar alguma explicação para a morte repentina. A casa, uma construção colonial com paredes de pedra e telhado de telhas, exalava o cheiro de madeira antiga, de livros empoeirados e de um tempo que se recusava a morrer. Cada objeto parecia carregar uma história, cada canto, um segredo. Ana Lúcia, com sua mente analítica, começou a catalogar os pertences de seu avô, buscando por qualquer pista, qualquer indício que pudesse desvendar o mistério. As primeiras anomalias eram sutis, facilmente atribuíveis à sua mente cansada ou à atmosfera gótica da casa. Sussurros vindos das paredes, como se as pedras estivessem contando segredos antigos. Objetos que mudavam de lugar quando ela não estava olhando. Um livro que ela havia deixado na mesa da sala de estar aparecia na biblioteca, aberto em uma página aleatória. Pequenas coisas, facilmente atribuíveis à distração ou à má memória, mas que se acumulavam, criando uma sensação insidiosa de que ela não estava sozinha, de que algo estava brincando com ela, testando os limites de sua percepção. Ela começou a notar que os retratos antigos na parede pareciam se alterar. Os olhos das figuras pareciam segui-la, as expressões mudavam sutilmente, e os sorrisos se transformavam em caretas. Em um retrato de uma mulher do século XVIII, que se parecia estranhamente com ela, os olhos pareciam brilhar com uma luz fraca e doentia, como se a figura estivesse tentando se comunicar. Ela piscava, esfregava os olhos, atribuindo à iluminação a idade das pinturas. Mas a frequência e a especificidade das anomalias começaram a corroer sua racionalidade. Uma noite, enquanto revisava os papéis de seu avô, ela ouviu um som. Não era um som da casa, nem do barulho da cidade lá fora. Era um som que parecia vir de dentro de sua própria mente, um sussurro suave, como se alguém estivesse chamando seu nome. Ela congelou, o coração batendo forte no peito. O som se intensificou, tornando-se um murmúrio, um lamento que parecia vir de todas as direções. Ela tentou ignorá-lo, focando em sua tarefa, em sua busca pela verdade. Mas os sussurros se tornaram mais frequentes, mais insistentes, tecendo-se na própria trama de sua percepção. Ela se viu diante de um espelho antigo no corredor. Seu próprio reflexo parecia distorcido, seus olhos vazios, seu rosto pálido. E, por um instante, ela jurou ter visto a figura de seu avô atrás dela, seus olhos brilhando com uma luz fraca e doentia. Ana Lúcia girou, o coração disparado, mas não havia nada lá. Apenas a escuridão do corredor e o reflexo vazio do espelho. Ela respirou fundo, tentando acalmar o batimento frenético de seu coração. Era apenas a fadiga, ela disse a si mesma. O luto. A mente pregando peças. Mas, no fundo,
Uma semente de terror havia sido plantada, e ela sabia que não seria fácil arrancá-la. Os dias na casa de vovô Elias se tornaram um emaranhado de anomalias e questionamentos para Ana Lúcia. O ceticismo, ante sua bússola, começou a girar descontroladamente. As pequenas inconsistências, antes atribuídas à sua própria fadiga ou à atmosfera gótica da casa, agora se acumulavam, formando um padrão perturbador. A casa, antes um refúgio de memórias, começou a se revelar como um palco para algo inexplicável. Os retratos antigos na parede eram um tormento constante. Ana Lúcia os observava com uma intensidade quase febril, tentando capturar as alterações. Um sorriso que antes era gentil, agora parecia forçado. Um olhar que era carinhoso, agora parecia distante. Em um retrato de uma criança do século XIX, que se parecia estranhamente com ela, os olhos pareciam brilhar com uma luz fraca e doentia, como se a figura estivesse tentando se comunicar. Ela piscava, esfregava os olhos, atribuindo à iluminação a idade das pinturas. Mas a sensação de que algo estava reescrevendo o passado era inegável. Os objetos continuavam a mudar de lugar, mas de uma forma mais sutil, mais insidiosa. Um colar que ela havia deixado na penteadeira aparecia em sua gaveta de meias. Um livro que ela estava lendo na sala de estar, ela o encontrava aberto em uma página aleatória em seu quarto. Era como se a casa estivesse viva, com uma inteligência própria, brincando com sua percepção, testando os limites de sua sanidade. Os sussurros se tornaram mais claros, mais insistentes. Não eram mais apenas murmúrios indistintos, mas vozes que pareciam chamar seu nome, fragmentos de conversas que ela não conseguia decifrar. Ela os ouvia no vento que assobiava pelas frestas das janelas, no crepitar da lareira, no render da madeira. Eram vozes que pareciam vir de dentro das paredes, de debaixo do assoalho, de todos os cantos da casa. Ela tentava ignorá-los, mas eles se tornaram uma trilha sonora constante para sua crescente apreensão. Foi durante uma dessas noites de insônia, enquanto vasculhava o escritório de seu avô, que Ana Lúcia encontrou o diário. Não era um diário comum. Estava escondido sob uma tábua solta do assoalho, embrulhado em um pano de seda envelhecido. A capa era de couro escuro, sem adornos, e o fecho, um pequeno cadeado de bronze, estava enferrujado. Ana Lúcia sentiu um arrepio na espinha. Seu avô, um homem que valorizava a transparência, nunca escondera nada de forma tão deliberada. Ela forçou o cadeado, e as páginas se abriram, revelando uma caligrafia peculiar. Não era a letra cursiva e elegante de seu avô, mas uma série de símbolos e desenhos, misturados com palavras soltas em português e em uma língua que Ana Lúcia não reconhecia. Era um código, uma escrita criptografada. Ana Lúcia, com sua mente analítica, sentiu um misto de frustração e fascínio. Seu avô, o guardião da história, havia deixado um último mistério. Ela passou horas tentando decifrar o código, usando seu conhecimento de lógica e padrões. Lentamente, as palavras começaram a se formar, revelando um relato perturbador. Vovô Elias estava investigando uma entidade local, conhecida como a Maldição do Ouro Negro. A entidade, segundo as anotações, se manifestava através de artefatos históricos e se alimentava da memória e da história das pessoas, distorcendo a realidade de suas vítimas, tecendo ilusões que se tornavam indistinguíveis da verdade. O diário descrevia como a maldição se manifestava através de anomalias visuais e auditivas, de objetos que mudavam de lugar, de memórias que se alteravam. Era um espelho aterrorizante das próprias experiências de Ana Lúcia. As anotações de vovô Elias se tornavam cada vez mais frenéticas, mais confusas, à medida que ele se aprofundava em sua investigação. Ele descrevia pesadelos vívidos que se misturavam com a realidade, visões de pessoas que ele não conseguia identificar, e a sensação de que sua própria mente estava sendo manipulada. A última entrada era apenas uma série de símbolos, um grito silencioso de uma mente que estava sendo tecida em uma nova realidade. Ana Lúcia largou o diário, as mãos estavam tremendo. Seu avô não havia enlouquecido. Ele havia sido vítima da maldição do ouro negro. E agora, a entidade estava vindo para ela. O diário de vovô Elias era um mapa para o inferno pessoal de Ana Lúcia. As palavras de seu avô, antes meros rabiscos indecifráveis, agora ecoavam em sua mente com uma clareza aterrorizante. A maldição do ouro negro não era uma lenda distante, era uma realidade palpável, uma entidade faminta que se alimentava da própria história.
E ela, Ana Lúcia, a historiadora cética, estava se tornando a próxima vítima em sua teia. As manifestações da maldição do ouro negro se tornaram mais pessoais, mais íntimas. Os pesadelos, antes esporádicos, agora eram uma constante, vívidos e perturbadores, misturando-se com a realidade de forma insidiosa. Ela se via em um labirinto de corredores escuros, as paredes se contorcendo, os artefatos antigos ganhando vida. As vozes de pessoas que ela não conseguia identificar a chamavam, seus rostos distorcidos, seus olhos vazios. Ela acordava em pânico, o corpo coberto de suor frio, a linha entre o sonho e a vigília cada vez mais tênue. A casa parecia se tornar uma extensão da entidade, manipulando seus sonhos, invadindo sua mente. As anomalias visuais se intensificaram. Os retratos antigos na parede não apenas se alteravam, eles ganhavam vida. Os rostos se contorciam em expressões de terror, os olhos se moviam, e os sorrisos se transformavam em caretas. Em um retrato de seu avô, vovô Elias parecia estar chorando, lágrimas escorrendo por seu rosto envelhecido, seus lábios se movendo em um sussurro silencioso que Ana Lúcia não conseguia ouvir, mas que sentia em sua alma. Era como se a entidade estivesse zombando dela, mostrando-lhe vislumbres da agonia de seu avô. Os objetos continuavam a mudar de lugar, mas de uma forma mais cruel, mais pessoal. Um colar que ela havia deixado na penteadeira aparecia em sua cama, enrolado em seus cabelos. Um livro que ela estava lendo na sala de estar, ela o encontrava aberto em uma página aleatória em seu quarto, com uma frase sublinhada que parecia ser uma mensagem direta da maldição: a história é uma teia. E eu sou o tecelão. Ana Lúcia tentou se agarrar à sua formação científica, à sua lógica, à sua razão. Ela tentou analisar seus próprios sintomas, buscando por explicações históricas para o que estava acontecendo. Privação de sono, estresse pós-traumático, delírios. Mas a cada tentativa de racionalização, a entidade parecia rir, intensificando suas manifestações, provando que o que estava acontecendo estava além da compreensão humana. Ela começou a sentir a presença física da maldição do ouro negro. Um toque frio em seu ombro, um sopro gélido em sua nuca, a sensação de algo invisível se movendo ao seu redor. Ela se encolhia, o corpo tremendo, mas não havia para onde correr. A casa, antes seu refúgio, havia se tornado uma extensão da entidade, um palco para sua manifestação. Ela estava presa, não pelas paredes da casa, mas pela própria entidade que ela havia inadvertidamente despertado, e que agora estava tecendo sua própria realidade ao seu redor. Foi durante uma dessas noites de tormento que Ana Lúcia encontrou uma seção do diário de seu avô que ele havia tentado apagar. As páginas estavam coladas, as palavras riscadas, mas com paciência e o uso de técnicas de restauração, ela conseguiu revelar o que estava escondido. Era a história de sua própria família. Uma linhagem de historiadores e artistas, todos eles, de alguma forma, conectados à maldição do ouro negro. Seus antepassados, os primeiros Menezes a se estabelecerem em Ouro Preto, haviam sido os responsáveis por trazer a entidade para a cidade. Eles eram mineradores, obcecados pela riqueza do ouro, e haviam desenterrado algo mais antigo e mais sombrio do que qualquer minério. A maldição do ouro negro não era apenas uma lenda, era uma entidade ancestral, ligada à própria história da cidade, e que se manifestava em membros da família que se dedicavam à história ou à arte, alimentando-se de suas memórias e de sua paixão pelo passado. Ana Lúcia sentiu um terror gelado. A maldição não era algo externo, era parte dela, parte de sua herança. A obsessão de seu avô, sua morte misteriosa, as anomalias na casa, tudo começou a fazer sentido. Ela não estava apenas investigando uma lenda, ela estava vivendo-a. E agora, a maldição do ouro negro estava vindo para ela, para se alimentar de sua própria história, para tecê-la em sua vasta e terrível tapeçaria de memórias perdidas. A revelação da conexão familiar com a maldição do ouro negro foi um golpe devastador para Ana Lúcia. O ceticismo, ante sua armadura, desmoronou, revelando uma vulnerabilidade que a entidade explorava com maestria. A história, ante sua paixão, tornou-se um campo minado, onde cada memória, cada artefato, cada fato podia ser distorcido pela maldição. Ouro Preto, antes um cenário de beleza e história, transformou-se em uma prisão de memórias e ilusões. As manifestações da maldição do ouro negro se tornaram mais agressivas, mais pessoais. Ana Lúcia começou a ter visões de eventos históricos distorcidos. Ela se via em meio à Inconfidência Mineira,
mas Tiradentes tinha o rosto de seu avô, e os inconfidentes sussurravam segredos em uma língua antiga. Ela testemunhava a construção das igrejas barrocas, mas as pedras sangravam, e os santos nas imagens pareciam chorar lágrimas de ouro negro. Era uma tortura visual, uma tentativa de fazê-la duvidar da própria história que ela tanto amava. Suas próprias memórias se misturavam com as de seus antepassados. Ela se via como uma criança, brincando nas ruas de Ouro Preto, mas as memórias eram tingidas com a dor e o sofrimento de gerações passadas. Ela sentia o peso das correntes dos escravos, o desespero dos mineradores, a angústia dos artistas que haviam sucumbido à maldição. Era como se a entidade estivesse tentando apagar sua própria identidade, substituindo-a pela história coletiva de sua família e da cidade. Os artefatos da casa pareciam ganhar vida. As esculturas de madeira rangiam, os quadros nas paredes piscavam, e os livros nas estantes abriam e fechavam suas páginas, revelando trechos de diários antigos, de cartas perdidas, de segredos que deveriam permanecer enterrados. Era como se a própria história estivesse tentando se comunicar com ela, alertando-a sobre o perigo, mas também a atraindo para o abismo. Ana Lúcia tentou se agarrar à sua sanidade, à sua formação como historiadora. Ela tentou analisar as visões, os sussurros, os artefatos, buscando por padrões, por explicações lógicas. Mas a maldição era implacável, tecendo suas ilusões com uma maestria aterrorizante, transformando a lógica em loucura, a razão em delírio. Ela começou a sentir a presença física da maldição do ouro negro. Um toque frio em seu ombro, um sopro gélido em sua nuca, a sensação de algo invisível se movendo ao seu redor. Ela se encolhia, o corpo tremendo, mas não havia para onde correr. A casa, antes seu refúgio, havia se tornado uma extensão da entidade, um palco para sua manifestação. Ela estava presa, não pelas paredes da casa, mas pela própria entidade que ela havia inadvertidamente despertado, e que agora estava tecendo sua própria realidade ao seu redor. Em um momento de desespero, Ana Lúcia ligou para o professor Arthur Almeida. Sua voz estava embargada, suas palavras confusas, mas o professor, com sua sabedoria e sua calma, a ouviu pacientemente. Ele a encontrou na casa, pálida e trêmula, cercada por artefatos que pareciam sussurrar segredos. Ele não a julgou, não a chamou de louca. Apenas assentiu, seus olhos fixos nos dela, como se já soubesse o que estava acontecendo. A maldição do ouro negro, o professor Arthur disse, sua voz rouca, mas firme. Ela se alimenta da história, da memória, da própria essência do passado. Seu avô, Elias, tentou lutar contra ela, mas ele não compreendeu sua verdadeira natureza. Ele revelou que a maldição não podia ser destruída, apenas contida, e que a chave para contê-la estava em um ritual antigo, esquecido no tempo, um ritual que sua família havia tentado realizar no passado, mas que havia falhado. A responsabilidade agora caía sobre Ana Lúcia. Ela não estava apenas lutando por sua própria mente, mas pelo legado de sua família, pela proteção de sua cidade e pela própria história. A batalha final estava se aproximando, e ela sabia que precisaria de toda a sua força, toda a sua inteligência e toda a sua fé para enfrentar a maldição do ouro negro. Com a presença do professor Arthur Almeida, a atmosfera na casa de vovô Elias, embora ainda carregada de mistério, ganhou um novo propósito. A loucura que Ana Lúcia sentia se dissipar, substituída por uma determinação gélida. A maldição do ouro negro não era mais um delírio, era um inimigo, e ela, com a ajuda do professor, estava pronta para enfrentá-lo. A chave, como Arthur havia revelado, estava em um ritual antigo, esquecido no tempo, um segredo que a família Menezes havia tentado desvendar por gerações. Eles mergulharam nos arquivos de vovô Elias, buscando por qualquer menção ao ritual. O escritório do avô, antes um labirinto de livros e papéis, tornou-se um campo de batalha intelectual. Ana Lúcia, com sua mente afiada de historiadora, e Arthur, com seu vasto conhecimento em folclore e ocultismo, trabalhavam incansavelmente. As horas se misturavam, e a fadiga era um luxo que eles não podiam se dar. A maldição, embora contida pela presença do professor, ainda sussurrava nas sombras, tentando desviar sua atenção, plantando dúvidas em suas mentes. Eles encontraram referências fragmentadas em diários antigos, em cartas empoeiradas, em anotações à margem de livros raros. O ritual era conhecido como o selamento da memória, um complexo conjunto de cânticos, símbolos e oferendas que, segundo as lendas,
poderia aprisionar a maldição do ouro negro em um artefato específico. O problema era que as informações estavam incompletas, dispersas, e muitas delas pareciam ter sido deliberadamente apagadas ou distorcidas pela própria entidade ao longo dos séculos. Ana Lúcia percebeu que a maldição não apenas se alimentava da história, mas também a reescrevia, apagando as pistas que poderiam levar à sua contenção. Era uma batalha contra o tempo, contra o esquecimento. Cada fragmento de informação que eles encontravam era uma vitória, mas também um lembrete da astúcia e do poder da entidade. O professor Arthur, com sua experiência, alertou-a sobre os perigos de se aprofundar demais na mente da maldição. Ela tentará te enganar, Ana Lúcia. Ela te mostrará o que você quer ver, o que você teme, o que você ama. Mantenha sua mente firme. A verdade é sua única arma. As manifestações da maldição se tornaram mais sutis, mais insidiosas. Ela não mais se manifestava através de visões aterrorizantes, mas através de sussurros de dúvida, de sugestões de desespero. Ana Lúcia se pegava questionando suas próprias descobertas, duvidando da autenticidade dos documentos, da sanidade de seu avô. Era uma guerra psicológica, onde a entidade tentava minar sua confiança, fazê-la desistir. Em um momento de desespero, Ana Lúcia encontrou um pequeno medalhão de ouro negro, escondido em um compartimento secreto de uma estante. O medalhão era antigo, com símbolos gravados que ela reconheceu das anotações de seu avô. Era o artefato que seria usado no ritual, o recipiente para a maldição. Mas, ao tocá-lo, ela sentiu uma onda de frio, uma sensação de vazio que parecia sugar sua própria energia. Era a presença da maldição, mais forte do que nunca, tentando se manifestar através do artefato. O professor Arthur, percebendo o perigo, a instruiu a colocar o medalhão em um recipiente de sal grosso, um antigo método de purificação. A maldição recuou, mas a sensação de sua presença ainda pairava no ar. Eles sabiam que o tempo estava se esgotando. O ritual precisava ser realizado antes que a maldição do ouro negro se tornasse forte demais para ser contida. A batalha final estava se aproximando, e Ana Lúcia sabia que precisaria de toda a sua força, toda a sua inteligência, e toda a sua fé para enfrentar a maldição do ouro negro. Com o medalhão de ouro negro em mãos e o conhecimento do ritual em suas mentes, Ana Lúcia e o professor Arthur Almeida se prepararam para a batalha final. A casa de vovô Elias, antes um refúgio, agora era um palco para o confronto entre a história e a maldição, entre a memória e o esquecimento. A noite era escura, e a cidade de Ouro Preto parecia prender a respiração, aguardando o desfecho de um drama que se desenrolava por séculos. Eles se reuniram no centro da sala principal, onde os artefatos históricos de vovô Elias pareciam vibrar com uma energia latente. O professor Arthur desenhou símbolos antigos no chão com giz e sal, enquanto Ana Lúcia posicionava o medalhão de ouro negro no centro do círculo. As velas bruxuleavam, lançando sombras dançantes nas paredes, e o cheiro de ervas queimadas preenchia o ar. O ritual de o selamento da memória estava prestes a começar. O professor Arthur começou a entoar os cânticos, sua voz profunda e ressonante, e Ana Lúcia o acompanhou, sua voz, a princípio hesitante, ganhando força à medida que o ritual avançava. A maldição do ouro negro não demorou a se manifestar. A temperatura na sala caiu drasticamente, um frio gélido que parecia sugar o calor de seus corpos. As velas piscaram, e as sombras nas paredes começaram a se contorcer, assumindo formas grotescas e ameaçadoras. Os sussurros se intensificaram, tornando-se um coro de vozes que pareciam vir de todas as direções, ombando, ameaçando, tentando quebrar a concentração de Ana Lúcia. A maldição atacou a mente de Ana Lúcia com força total. Ela se viu em um labirinto de pesadelos, visões de sua família sendo atormentada, de Ouro Preto em chamas, de si mesma enlouquecendo. A entidade manipulava suas memórias, transformando seus entes queridos em figuras distorcidas, seus sorrisos em caretas, suas vozes em lamentos. Era uma tortura psicológica, uma tentativa de fazê-la sucumbir, de fazê-la duvidar de sua própria sanidade. Mas Ana Lúcia não cederia. Ela se agarrou às palavras do professor Arthur, à sua própria formação como historiadora, à memória de seu avô e à verdade inabalável de sua própria identidade. Ela visualizou a maldição, não como uma figura, mas como uma teia de energia, de fios invisíveis que se conectavam a cada memória, a cada medo, a cada dúvida em sua mente. E então, usando as técnicas de visualização que Arthur havia ensinado, e seu próprio conhecimento sobre a estrutura da mente,
ela começou a cortar esses fios. Um por um. Cada corte era uma dor excruciante, como se estivesse arrancando pedaços de sua própria alma, mas ela persistiu. As ilusões da maldição começaram a se desfazer. As visões de sua família atormentada se transformaram em seus sorrisos gentis. As chamas do incêndio se tornaram a luz suave de uma lareira. Os rostos distorcidos de seus entes queridos se tornaram seus verdadeiros rostos, cheios de amor e apoio. A voz da maldição, antes um coro de lamentos, se tornou um sussurro fraco, e então, o silêncio. Ana Lúcia sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo, uma sensação de libertação, de clareza. O frio gélido na sala começou a diminuir, e as sombras nas paredes se retraíram, voltando ao normal. As velas, que antes bruxuleavam, agora ardiam com uma chama constante. A maldição do ouro negro havia sido selada. Não destruída, mas contida, presa dentro do medalhão de ouro negro, um lugar onde não poderia mais manipular a história ou se alimentar da memória humana. O professor Arthur, exausto, mas com um sorriso de alívio no rosto, assentiu para ela. Você conseguiu, Ana Lúcia. Você é mais forte do que pensa. Ana Lúcia sentiu uma exaustão profunda, mas também uma sensação de triunfo. Ela havia lutado contra o inexplicável, contra uma força que desafiava toda a lógica, e havia vencido. No entanto, a vitória não veio sem consequências. A mente de Ana Lúcia havia sido permanentemente alterada. Ela não era mais a historiadora cética que havia chegado a Ouro Preto. Ela agora via o mundo de uma forma diferente, compreendendo a fragilidade da mente humana e a existência do inexplicável. As linhas entre a realidade e o sobrenatural haviam se tornado tênues, e ela agora podia perceber as sutilezas, os ecos, as sombras que a maioria das pessoas ignorava. Ela continuou sua carreira como historiadora e restauradora, mas com uma nova perspectiva. Seus estudos, que antes pareciam apenas fatos e datas, agora ganhavam uma profundidade, uma ressonância que vinha de sua própria experiência com o horror. Ela se tornou uma guardiã da história, não apenas registrando-a, mas protegendo-a das forças que tentavam distorcê-la. A casa de vovô Elias, agora purificada, tornou-se seu novo lar, um santuário para a história e a memória. Ana Lúcia sabia que a maldição do ouro negro ainda existia, adormecida dentro do medalhão, esperando o momento certo para retornar. Mas ela não tinha mais medo. Ela havia enfrentado a escuridão, havia lutado contra a manipulação, e havia emergido mais forte, mais sábia, mais completa. Ela estava pronta. A história de Ana Lúcia Menezes não era um fim, mas um novo começo, uma prova da resiliência da mente humana e da capacidade de encontrar um propósito mesmo diante do inexplicável, tornando-se a nova guardiã da maldição do ouro negro.